Muito boa noite, Bruhim Abaim. Queria falar com vocês hoje um tópico de uma abordagem diferente do que a gente está acostumado a falar. Na verdade, o tópico a gente já conhece, Baruch Hashem, mas a abordagem do tópico ela é completamente diferente do que a gente está acostumado a aprender a falar, o que a gente já escutou muitas vezes. É o seguinte, porque na verdade, para repetir o que todo mundo já sabe, óbvio que não precisa de shiur. Acompanhem comigo. Gostaria de mergulhar junto com vocês nas profundezas de uma midá específica, uma característica específica, óbvio, abordado conforme o prisma da nossa Torá Kedoshá. É o seguinte, quando a gente olha para um dado histórico, então sobre isso, se é um dado histórico que foi comprovado, então sobre isso não existe discussão. Alguém pode falar que está calor, não está calor, e talvez é um pouco subjetivo o que quer dizer calor, rico, pobre, bonito ou feio. Mas, se a gente pergunta qual a distância de ponto A para ponto B, não existe subjetivo. É 1 quilômetro, são 2 metros, e daí por diante. Existe um tema histórico que é um fato e não é subjetivo. Ao que nós nos referimos? Em Masechet Yomá, no Tratado de Yomá, que a Gemara conta para a gente bastante sobre o trabalho do Cohen, os Korbanot, no dia de Yom Kippur. Lá, a Gemara traz para a gente na página 9a, Tet Amud Aleph, o seguinte. O primeiro Bet HaMikdash durou quanto tempo? Diz a Gemara para a gente que o primeiro Bet HaMikdash durou 410 anos. Viveu, existiu, perdurou 410 anos. O segundo Bet HaMikdash, o segundo templo, por sua vez, durou 420 anos. Teve um gap no meio desses dois, que não teve Bet HaMikdash, entre o primeiro e o segundo de 70 anos. De novo, o primeiro Bet HaMikdash, 410 anos, 70 anos sem Bet HaMikdash, e logo em seguida, 420 anos, o segundo Bet HaMikdash dura, e a gente sabe que do segundo Bet HaMikdash até hoje em dia, que nós não temos ainda o terceiro Bet HaMikdash, a gente tem quase 2000 anos. E aproveitando, apesar que esse não é o tópico do shiur, uma das coisas que o Yehudi tem que estar sedento, e é uma das primeiras perguntas que vão perguntar depois de 120 anos bem vividos no vestibular lá em cima, é tzipita leishua. Será que a gente ficou com sede? Ansiou a Yeshua, a salvação, a Geulah, o terceiro Bet HaMikdash. Fecha o parênteses. Quem é o personagem master, quem é o personagem principal dentro do Bet HaMikdash, meus queridos? Óbvio que tem muitos personagens lá no Bet HaMikdash, mas o personagem principal, o Mr. Yom Kippurim, é o Kohen Gadol. O Kohen Gadol, ele é a maior pessoa que existe no lugar mais espetacular que existe, no Kodesh HaKodashim. É tudo do bom e do melhor. Agora vem o fato histórico que a gente mencionou alguns minutos atrás também. O primeiro Bet HaMikdash teve, durante os 410 anos, quantos diferentes Kohanim Gdolim que trabalhavam? Teve alguns mandatos de Kohanim Gdolim, teve um primeiro, um segundo, um terceiro. Quantos trabalharam naqueles 410 anos do primeiro Bet HaMikdash? Diz a Gemara, no Tratado de Yomá, na página 9a, mais uma vez, 12. Houve 12 Kohanim Gdolim que trabalharam no primeiro Bet HaMikdash. Se a gente pegar uma calculadora e fizerem a conta, podem fazer, eu já fiz, 34 anos de média por Kohen Gadol. 410 dividido por 12 dá uma média de mais ou menos 34 anos. Ou seja, a gente pode falar de uma forma genérica que cada Kohen teve um mandato de 34 anos. Muito mais do que um presidente do Brasil, dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. Já no segundo Bet HaMikdash, olhem que interessante, durante os primeiros 141 anos, houve somente 4 Kohanim Gdolim. Ou seja, uma média de 35 anos de mandato por cada Kohen Gadol. Agora, pessoal, prestem atenção.
Os primeiros 141 anos do segundo Beit HaMikdash, houve, a gente falou, 4 Kohanim Gedolim. Agora, os próximos, os remanescentes 279 anos do segundo Beit HaMikdash, para fazer os 420 anos que o Beit HaMikdash durou, tiveram 300 Kohanim Gedolim. Ou seja, na época do segundo Beit HaMikdash, tirando os primeiros 141 anos do Beit HaMikdash, do segundo, teve 279 anos e 300 Kohanim Gedolim. Ou seja, é menos de um Kohen Gadol por ano. Cada Kohen Gadol não durava sequer um só Yom Kippur em média. E a pergunta é, por que isso? E a resposta, provavelmente todos sabem, é que tinha um aferidor de qualidade espiritual na porta do Beit HaMikdash. Na porta do Kodesh HaKodashim, mais especificamente falando que era o lugar específico onde só o Kohen Gadol podia entrar, que é dele que a gente está falando agora, ele tinha que passar um teste de ISO 9001, teste de qualidade. Se o Kohen Gadol não passasse pelos requisitos espirituais que ele tinha que ter, ele era bloqueado, ele morria, ele cessava de existir. E olhem que interessante, um Kohen Gadol não conseguiu, o segundo não conseguiu, o terceiro não conseguiu. E na época do segundo Beit HaMikdash, mais uma vez, depois dos primeiros, mais uma vez, 141 anos, os remanescentes 279 anos do segundo Beit HaMikdash, 300 Kohanim Gedolim, menos de um por ano. E a pergunta que eu tive quando estudei essa Gemara uma vez era o seguinte: depois que faleceu 1, 2, 10, 20, 40, 50, o que os outros 200 imaginaram? Se ele não era capaz, ele faleceu, e o outro não era capaz e faleceu, por que o terceiro, o quarto e quinto, ou décimo, ou 50, ou 100, 200, pessoal, que houve 300 Kohanim Gedolim? Como que, me permitam, com respeito, eles eram tolos? Idiotas? Eles viram que todo mundo morreu porque eles não passavam a qualidade espiritual. Se você, Habibi, também não é capaz, você não está no naipe de trabalhar no Beit HaMikdash, então, tire o chapéu, pegue o seu banquinho e saia de mansinho. Eu tive essa dúvida por muito tempo, e eu queria compartilhar com vocês, muito tempo, quer dizer, alguns anos. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que eu acho que é a resposta e tem algo power para a gente aprender, óbvio, hoje para o século 21. É o seguinte. Eu gostaria de abordar uma outra Gemara e a gente já volta para essa pergunta do Kohen Gadol em breve. Olhem que interessante. Tem uma Gemara conhecida, eu acho, muito famosa. Como eu costumo dizer, se não é famosa, que pelo menos fique agora. E toda a Gemara é um pedaço do cérebro de HaKadosh Baruch Hu. Só que eu queria estudar essa Gemara de verdade, não como as crianças estudam, como adultos estudam. Crianças, óbvio, com todo o mérito, mas quando a gente cresce, a gente tem que estudar de uma forma mais sofisticada e mais verdadeira. Quando eu estudei essa Gemara, eu falei, uau, é impossível, é inacreditável. O quê? A Gemara conta pra gente, no Tratado de Ta'anit, bastante sobre épocas do antigamente, onde, quando não choviam, em alguns lugares específicos, como que as pessoas tinham que fazer, não tinha dança da chuva, hoje em dia está na moda a dança da chuva, mas antigamente faziam tefilot, e tem todo um procedimento lá, tem todo um big deal que faziam para que chovesse em lugares que era momento de chuva, só que não estavam chovendo. E a Gemara conta que um dos personagens principais, quando se fala de chuva, que aparece no Tratado de Ta'anit, na página 19a em diante, é chamado Honi HaMe'agel. Quem era esse Honi HaMe'agel? Teve um momento que a Gemara conta pra gente, que esse grande homem, o povo falou para ele, a gente está sem chuva, a gente vai morrer de sede. Honi HaMe'agel fez um círculo no chão, contando a história de uma forma bem sucinta, e falou para Hashem, enquanto não chover, eu não saio desse círculo. Em Honi HaMe'agel, a Gemara conta, mais uma vez, de uma forma resumida, que ele fez chover da forma que o povo precisava de chuva, nem muito e nem pouco, médio. Ele ligou a torneira do Shamaim exatamente como era necessário. Continua a Gemara na página 23a, continuando a história de Honi HaMe'agel, e aqui eu queria mergulhar com vocês. A Gemara conta que Honi HaMe'agel,
uma vez leu um passuco no Teilim, no capítulo 126, os Ashkenazim leem esse capítulo antes do Birkat Hamazon, mas todo mundo fala ele no Teilim, Shir HaMa'alot, e de repente está escrito nesse passuco, Hainu kecholmim. O passuco se refere à volta dos Yehudim do exílio, como a gente estudou do primeiro para o segundo Beit HaMikdash, o exílio durou 70 anos. Hainu kecholmim, nós éramos como sonhadores. Então, Honi HaMeagel, esse mesmo que coordenava a chuva e tinha uma boa lábia com Hashem e trazia a chuva quando necessitava, ele falou o seguinte, uau, a gente sonha, Hainu kecholmim, diz o passuco, nós sonhamos, Beshuva Hashem et Shivat Zion, igual o tempo do exílio que eram 70 anos. Tem gente que adora dormir no fim de semana, nas férias, um adolescente ele gosta de dormir, talvez do último dia de aula até o primeiro dia do ano que vem. Mas 70 anos, diz Honi HaMeagel, c'est impossible, it's impossible to sleep for 70 years. Como uma pessoa vai dormir por 70 anos? E o passuco diz, mais uma vez, Shir HaMa'alot, Beshuva Hashem et Shivat Zion, quando a gente voltar, o tempo do exílio, 70 anos, Hainu kecholmim é igual a um sonho. Dá para sonhar 70 anos? Gemara conta que Honi HaMeagel comeu um sanduíche dele e de repente Hashem colocou ele num sonho pesado, que durou exatamente 70 anos. De repente, Honi HaMeagel levanta e ele vê alguns animais que ele conhecia já do rebanho dele, que esses animais não estavam lá, nem os filhos, agora os netos daqueles animais. Ele vê uma árvore de alfarroba que demora 70 anos para ser plantada, que não existia antes e agora ela está crescida. Então diz Honi HaMeagel, uau, eu vou para o Guinness! Uhul! O homem que mais dormiu na história da humanidade, 70 anos. Hashem concretizou o pasuk em mim, Shir HaMa'alot, Beshuva Hashem et Shivat Zion, o tempo do exílio, que são 70 anos, Hainu kecholmim, agora sim eu vi que dá para uma pessoa de fato dormir, sonhar 70 anos. Ótimo. A Gemara conta para a gente que Honi HaMeagel dormiu perto de casa, ele volta para a casa dele. Ele bate na porta depois de 70 anos de ter desaparecido do mapa, literalmente. Ele bate na porta e fala, olha, eu queria falar com os filhos de Honi HaMeagel. As pessoas da casa falam, filhos? Eles já nem existem mais. Então ele pergunta para eles, quem são vocês? Falam, nós somos netos de Honi HaMeagel. Aí Honi HaMeagel se apresenta e fala, opa, eu sou o avô de vocês. Aí eles olham para ele e falam, olha, se você é nosso avô, nós somos o super-homem. Em outras palavras, claro que a gente não vai acreditar em você. Porque, de novo, lembrem que Honi HaMeagel desapareceu do mapa por 70 anos. Todo mundo tinha certeza que ele morreu. Honi HaMeagel fala, ok, entendo eles. Honi HaMeagel conta para a gente, ele foi para o Beit HaMidrash, foi para a casa de estudo onde ele estudava, 70 anos atrás. E ele entra e ele escuta uma frase maravilhosa. Ele escuta pessoas discutindo a Gemara e de repente uma pessoa levanta e faz um comentário brilhante na Gemara. E alguém faz a seguinte observação. Uau! O seu comentário, Habibi, é tão claro, é tão esclarecedor quanto a época que Honi HaMeagel estava vivo. Você fala de uma forma tão clara, tão crystal clear, tão verdadeira, que parece Honi HaMeagel. Honi HaMeagel, quando escuta isso, fala, opa, é nós! Sou eu, Honi HaMeagel! Hey! Welcome! As pessoas olham para ele e falam para ele, quê? Ele diz, sou eu, Honi HaMeagel. E mais uma vez as pessoas falam, olha, se você é Honi HaMeagel, eu sou Moshe Rabbeinu. Em outras palavras, não acreditaram nele. Diz a Gemara, e aqui termina essa Gemara de Honi HaMeagel, as seguintes palavras. Tanto na casa de Honi HaMeagel, quanto no Beit HaMidrash, foi os dois lugares que ele foi depois que ele acordou, apesar de ter dormido 70 anos, diz a Gemara as seguintes palavras, eu leio e traduzo. Lo avdi yekara kemidemibai,
não deram o respeito devido para Choni Meagel, como era necessário. Chalash da'ate. Isso mesmo. Choni Meagel ficou mal. Os homens da Gemara, eles eram homens de verdade, eles tinham sentimentos. Ele ficou mal. A Gemara conta isso pra gente. Porque ninguém é de pedra, nem homem e nem mulher. Chalash da'ate. Lo avdi yekara kedemi bai. Não deram respeito para Choni Meagel, tanto na casa dele quanto no Bet HaMidrash, como a gente mencionou há pouco. Chalash da'ate, ele ficou fraco, ficou mal, ficou triste, vazio. Termina a Gemara, mais 3 palavras. Só estou lendo a Gemara para vocês. Bai rachami umet. Ele fez tefilá para Hashem, que Hashem tirasse a vida dele, e ele foi embora do mundo. E a Gemara conclui daqui as seguintes famosas palavras. E se não é, que fiquem agora mais uma vez. O chavruta, ou mituta. Ou que a pessoa seja reconhecida, tenha haverim, chavruta, amigos, colegas, sociedade, faça parte de um meio, ou o outro lado mituta, que a pessoa não viva, que a pessoa cesse de viver. Essa Gemara, no Tratado de Tanit, mais uma vez, me impressiona. E me impressiona por um ponto que a gente vai mencionar daqui a pouquinho, para voltar a explicar o que a gente perguntou há minutos atrás sobre o Kohen Gadol, não esqueci. Mas o Chalash da'ate, o fato que a Gemara conta que esse gigante, que era próximo de Hashem a tal nível de quando precisava de chuva, era ele que ia rezar e caía a chuva. Era ele que era o intermediário de uma forma respeitosa, o ser humano tzadik, que conversava em prol do povo para com Hashem. Chalash da'ate, ele ficou mal. Ele ficou sentido. Ele sentiu um vazio. Eu pensei que ficar vazio, sentir mal, era só para os fracos. A Gemara ensina que isso é mentira. Porque toda pessoa tem sentimento. Óbvio que essa pessoa passar muito tempo chateado, daí por diante ele precisa procurar uma ajuda, certeza. Mas, às vezes a pessoa chalash da'ate é normal. E o mais magnífico é que ele percebeu isso e que a Gemara conta isso pra gente. E a Gemara contou pra gente que Choni Meagel não recebeu o kavod devido. Ele pediu rachamim para Hashem, pediu piedade de Hashem e ele cessou de viver. Por que isso? Como a Gemara disse, Lo avdi yekara kedemi bai. Não deram o respeito que ele esperava. Pessoal, Choni Meagel era um gigante, era um grande amorá. E a Gemara conta inúmeras histórias e episódios, não de milagres, porque pelo milagre não é isso que define um gigante. O fato que ele era tzadik, que ele cumpria as mitzvot, que ele era cauteloso com o próximo, que ele é cauteloso com Hashem, isso faz ele ser um gigante. E a Gemara conta inúmeros fatos dele e da família dele em seguida, sobre quanto grande ele é. Estranho. Quando eu li essa Gemara, eu encalhei num seguinte ponto. Quantas vezes a gente já não escutou Boreach min hakavod, foge do kavod? Tem que fugir do respeito. A pessoa não tem que viver atrás do respeito, procurando que os outros lhe deem respeito. Ramim conta pra gente que toda pessoa que vai atrás do respeito, ele corre atrás de ser respeitado, o respeito foge dele. Ou seja, ir procurar respeito é algo negativo, é algo pejorativo, de acordo com a vontade de Akadosh Baruch Hu. Foi aí que eu atolei literalmente. E Choni Meagel. Mas Choni Meagel não quer dizer de verdade. Um minuto. Se a gente tem uma pergunta, a gente não pode estragar a Gemara. A Gemara disse, Lo avdi yekara kedebai, tradução literal e única, não deram o devido kavod para ele. Ele ficou mal, chalash da'ate, ele falou para Kadosh Baruch Hu, por favor, tira a minha vida. E a gente não encontra que Hashem criticou ele por isso. Óbvio que a gente não está insinuando em nenhum momento que a pessoa tem que tirar a vida dele quando ele está mal. Mas a pergunta é, por falta de kavod, Choni Meagel perdeu a vida? Como isso vai de encontro com tudo que a gente já escutou, que a pessoa tem que fugir do kavod? Pergunta muito, muito, muito difícil. O Ben Ish Chai tem um approach, mas eu queria falar para vocês uma outra coisa que eu acho também ser verdadeira. É o seguinte, parece dessa Gemara, e parece que a Gemara vem nos ensinar que existe um kavod, que o ser humano, kavod, honra, respeito, dignidade, que o ser humano,
tem que ter. E sem isso, a pessoa não consegue viver. Inclusive um gigante, Honi Me'agel. Só que Honi Me'agel era sincero, ele sabia disso, ele entendia isso. Às vezes a gente fala, olha, eu não me incomodo. Se quando eu subo no Sefer Torah, por exemplo, se as pessoas vêm me cumprimentar, se eu sou uma mulher e compro um sapato novo, eu vou no Bar Mitzvah, no Brit Milá, no casamento, no Shabbat, e alguém me fala que sapato bonito, para mim não muda nada. Mentira! A gente só não é tão verdadeiro, a gente não se conhece tão bem. Porque Honi Me'agel falou, ninguém está me dando kavod, desse jeito eu não quero mais viver. Quanto kavod a pessoa precisa ter? A Gemara respondeu para a gente. Disse a Gemara, Lo Avdi e Kara não deram kavod, respeito. Para Honi Me'agel, como a gente contou na história, a Gemara adiciona mais uma palavra, Kedemibai, como era necessário, como ele esperava ter esse kavod. Talvez deram, mas muito pouco. Não viram ele como Honi Me'agel ali na casa dele? Nem no Bet HaMidrash, o grande Honi Me'agel. Falou, olha, se é assim, nem quero mais viver. E a Gemara conta para a gente, no Tratado de Eruvin, que Rebbe Yehuda Nassi, o grande homem, o líder do povo, aquele que compilou todas as Mishnayot do Shas inteiro, Rebbe ou Rabbi Yehuda Nassi, quando ele via um Ashir, uma pessoa rica, a Gemara conta para a gente, Rebbe Hayam Mechabed Ashirim, ele respeitava os ricos. O Hidush é que ele respeitava os ricos, porque os pobres, Rebbe certeza respeitava também. Mas o Hidush é que mesmo os ricos ele respeitava. Por quê? Óbvio. Diz a Gemara, e eu acho que essa resposta a Gemara não diz, mas dessa Gemara que a gente leu de Honi Me'agel, que não deram respeito para Honi Kedebai, como ele esperava. Uma pessoa que tem uma fortuna maior, ela espera um respeito maior, ela espera uma aliyah maior, mais digna, mais bonita, mais chique, talvez assim, mais renomada no Sefer Torah. Ela espera que convidem ele para sentar na frente da sinagoga e não atrás. Ah, para mim não faz diferença. Será? Ela espera algo, uau, kol hakavod, que fale algumas palavrinhas para ela no business, na loja, na hora da doação. Rebbe sabia disso. Rebbe falou, eu sei que um Ashir espera mais, uma pessoa afortunada financeiramente espera mais. Então a Gemara fala para a gente que Rebbe Yehuda nasceu gigante. Sabia que já que os Ashirim, as pessoas mais afortunadas financeiramente, têm mais, eles devem ser que esperam mais também. Por isso a Gemara estressa o ponto para dizer para a gente que Rebbe Hayam Mechabed Ashirim. Não que ele estava atrás do dinheiro deles, muito pelo contrário, Rebbe Yehuda Nassi era gigante, ele era bilionário, a Gemara conta para a gente. Um dos homens mais ricos do mundo. Ele não fazia isso para ganhar nada, porque ele não precisava. Financeiramente ele era bilionário, diz a Gemara para a gente. Ele fazia isso porque ele sabe que quem tem, espera. E se eu não der isso para ele, existe um buraco dentro do recipiente. Porque kavod não se brinca. Algum tipo de kavod, e cada um tem um mínimo que, conforme o trabalho da pessoa, ele precisa ter, menos do que isso a pessoa não consegue viver. Eu vou contar para vocês uma história que, olhem que interessante como o kavod move de fato mundos. A história se passou em Israel, faz um pouco tempo atrás, teve, o que em Israel às vezes é famoso, Afganot, pessoas tumultuam aí, e aí fazem passeatas, e teve uma vez que acharam que tinha um grupo sendo discriminado, sem entrar em detalhes, e começaram a queimar pneus em Israel. Então muitas das ruas principais, avenidas, estradas principais ficaram fechadas durante um período curto de tempo. Só que as pessoas não estavam programando nenhuma passeata, porque não imaginavam, como é de se esperar, são coisas repentinas, e havia um hall. Em Israel tem halls que tem casamentos, mas tem 3 casamentos às vezes no mesmo hall. A banda que tinha que chegar em um dos halls, a banda chegou em 2, no terceiro, onde tinha que chegar a banda musical, não conseguiu chegar por causa da queima de pneus, etc. Então não tinha como chegar, não tinha acesso. Então um casamento estava acontecendo, o outro estava acontecendo, e o terceiro sem música. E casar sem música é igual casar sem o noivo e sem a noiva. A música na halachá, no casamento, ela é imprescindível.
O dono de um dos dois casamentos que tinha banda, o que ele fez? Teve uma ideia. Pegou as caixas de som do casamento, vamos chamar do Hall 3, que não tinha banda mais uma vez, e ligou na banda dele. Ele falou, olha, por que eu não posso ajudar o outro casal lá embaixo? Para mim não vai mudar nada. E para eles vão ficar felizes. Vai ter uma caixa de som lá, algumas caixas de som com música. Mas não vai ter banda no casamento 3. Tá, mas na verdade ninguém nem olha bandas. Se tiver, ótimo, mas o principal é a música. Ótimo. Pegaram a caixa de som do casamento 3, onde não tinha banda mais uma vez, e ligaram no hall do casamento 2, e a música feliz, alegre e contente durante o casamento. E o casamento 2 e 3, mesma música, mas era separado, andares diferentes, ninguém sabia, então todos felizes e contentes. Até aqui, no casamento 2, onde estava a banda, chegou um Rav muito importante. Foi convidado e foi um Rav muito importante. Quando o Rav muito importante entra, existe uma música que se canta. Yamim alemei melech tosif. Uma música que vai de encontro ao kavod, que é o que a gente está falando de hoje, do Rav. Só que, meus queridos, quando toca a música no casamento, na banda do casamento do Hall 2, o casamento do Hall 3, o que acontece? Toca a mesma música, porque é a mesma banda, com o cabo esticado lá para baixo, para as caixas, como a gente mencionou. E quem estava entrando no mesmo momento que entrou esse grande Talmid Chacham no hall número 2, onde estava a banda mais uma vez? Quem estava entrando no hall 3? Um senhor de idade, tio do noivo, do hall 3, que não tinha muito contato com o noivo, e era uma pessoa muito simples. Ele entra, e logo que ele entra, ele escuta a música. Yamim alemei melech tosif. É uma música que se canta para gigantes da nossa nação, pessoas importantes, grandes rabanim, grandes personalidades. E talvez ele olha para o lado e vê que não tem mais ninguém, só ele entrando naquele momento. E a música não para. Uau, para mim? E o noivo pega ele e começa a dançar com ele. E meus queridos, atenção. Aquele senhor de idade, depois do casamento, vira para o noivo e fala para ele o seguinte, olha, você não sabe, mas na noite do seu casamento, você me deu vida como minha vida toda nunca me deu. Repito, você, com aquela música, dançando comigo, me fez sentir uma pessoa tão nobre, que você me deu vida como minha vida toda não me deu. Óbvio que, de novo, o cabo estava ligado no hall 2, onde tinha de verdade um gadolador. Eu aprendi dessa história curiosa, que quando nós damos kavod, dignidade, respeito para alguém, nós estamos de fato dando vida para ele. Quando a gente fala Baruch, Namidah, Mechayeh Hametim, que a Kadosh Baruch Hu pode ressuscitar as pessoas que foram embora e Bezat Hashem voltar a viver no momento correto, nós, isso mesmo, nós também temos o poder de fazer isso enquanto nós, Baruch Hashem, estamos em vida com as outras pessoas. Como? Dando kavod para a pessoa. Isso mesmo. E não dar kavod para a pessoa, a Ronia Meagel ensinou para a gente, que de fato tira a vitalidade, a vida da pessoa. A vida, se não física, a certeza, a vitalidade da pessoa. O valor, o kavod, que os outros nos dão, muitas vezes, assim que é, para muitas pessoas e talvez para a grande maioria do mundo, é o kavod que nós sentimos que nós temos. Eu repito, o kavod que dão para a pessoa, já trago exemplos mais específicos, é a honra, é a dignidade que nós sentimos que nós temos no mundo, é isso que eu sou. Na prática, é o seguinte: cuidar do trato que nós damos às pessoas. Óbvio que uma pessoa nobre espera mais, merece mais. Uma pessoa menos nobre não merece pouco, mas merece muito também. Quando alguém nos manda um e-mail, não uma empresa de propaganda que manda 400 mil e-mails para tantas mil pessoas, mas a pessoa mandou um e-mail, responde. Isso é kavod. Quando nós não respondemos, o sinal para quem escreveu o e-mail eu não sou importante. Fato é que o quê? Que se fosse tal pessoa, ele responderia. Para mim, um mês depois, talvez ele vai falar, desculpa, não vi seu e-mail.
Não vi seu WhatsApp. Alguém ligou? Estava ocupado, tranquilo. No fim do dia, manda uma mensagem, amanhã de manhã eu te ligo. Isto é dar kavod na prática. Porque kavod é vida. A gente pode até falar para aquela pessoa que ligou para a gente, é um amigo nosso, quer vender para a gente alguma mercadoria, alguma coisa, fala, deixa eu pensar, talvez no momento não me interessa, muito obrigado, eu te ligo depois se eu precisar, mas devolve a ligação, devolve o kavod da pessoa. Quando nós chamamos uma pessoa pelo nome, a gente está dando o kavod dessa pessoa. Quando alguém chega para a pessoa e fala, e aí, beleza? É uma coisa. Quando a gente chega e fala para a pessoa, ainda mais uma pessoa que a gente não vê de uma forma tão comum, fala, como vai Sarah? Como vai Shimon? Como vai Marcelo? Como vai fulana? A pessoa até sente, uau, de onde ele sabe meu nome? Isso é kavod. A forma com a qual nós falamos oi para alguém determina o kavod que a gente dá para ele. Porque tem alguns tipos de oi. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Vejam comigo. Tem oi. Oi quer dizer next. Tem oi. E oi. Quanto mais a gente fica espantado, no bom sentido com alguém, o oi ele é um pouco mais prolongado, é um pouco mais caloroso. Até no oi que a gente fala para alguém, mostra quanto kavod, quanta vida, respeito nós estamos dando àquela pessoa. Eu sei que Baruch Hashem, que volte até em breve, festas, tomara que menores e com menos gastos, mas que voltem até. Quando a gente vai no casamento, no bar mitzvah, no brit milá de alguém, a gente está dando um kavod, está dando vida para a pessoa. E quando a gente não vai, às vezes não dá. Mas quando a gente só vai naqueles 3 casamentos dos mais pops da cidade, no resto a gente não vai, as pessoas sentem, muitas vezes falam que estava esperando fulano, e ele não veio. Tiramos o kavod que nós poderíamos dar para a pessoa. E olhem que interessante, meus queridos. E eu, de verdade, que acredito muito nisso porque eu vejo isso. Quando a gente dá um salário para um funcionário, esse é o kavod, é o reconhecimento do trabalho que ele está tendo. Óbvio que ele precisa pagar as contas no fim do mês, no question, mas, às vezes, quando sai do mínimo básico, do, entre aspas, salário mínimo que a pessoa precisa para viver, daí para frente é o reconhecimento pelo teu trabalho, pelas tuas qualidades, pela tua faculdade, pela tua siata de Ishmael, pela ajuda de Hashem que você tem, pela tua boa lábia, pelo que for. Agora, se a pessoa sente que ele não é valorizado, o que acontece? Ele pede um salário maior. Ele já tem para viver, ele já não precisa de mais. Mas todo mundo precisa ser valorizado. Às vezes a forma de ter o kavod é pedir um aumento de salário. E às vezes a forma de o patrão não precisar dar isso, mesmo business-wise, a gente pode economizar dinheiro, é através de valorizar a pessoa. Se a pessoa se sente valorizada, ele já tem o que ele precisa, muitas vezes ele nem vai chegar a pedir aumento, porque o aumento muitas vezes é um pretexto, porque eu quero me sentir valorizado e aqui eu não estou sendo. Então, pode deixar comigo, eu vou fazer que me valorizem através de pedir, por exemplo, um aumento salarial. Olhem que interessante. E vai do contrário também, olha que legal. Às vezes, a gente recebe um convite onde todo o Itaquerão foi convidado. Todo o estádio do Corinthians foi convidado. Toda a torcida de qualquer time foi convidada. A gente fala, tá bom. Agora, se tem um evento que foi 100 pessoas, reservé s'il vous plaît, mas de verdade, a pessoa fala, opa, foi convidado. Isso é kavod. Esse feeling, esse sorriso. Olha quem me ligou, olha quem me convidou. Deixa gravado a mensagem no celular, deixa o convite pendurado na porta em quadro, porque foram muito poucas pessoas convidadas. O que é isso, pessoal? É o kavod que eu estou tendo. É a mesma coisa, de formas diferentes. Olha que power. Daqui a gente vê e entende um pouquinho mais, psicologicamente falando, já que a gente está falando de kavod, é uma das maiores necessidades que o ser humano tem, qualquer um, Yehudi, não Yehudi, homem, mulher, ser humano, é pertencer a um grupo. Algum grupo. É fazer parte de um grupo. É estar in, na linguagem de hoje em dia. É ser
like. Quantos likes você teve? Quanto kavod você ganhou? Quantas visualizações você ganhou? A pessoa, às vezes, gasta mais do que tem para poder estar in. Como ele faz isso? Simples. A gente está vendo hoje. Porque todo mundo precisa de kavod. Óbvio que isso é errado. Gastar mais do que tem. Mas pelo menos entender o insight psicológico da pessoa é porque ele quer pertencer àquele grupo. Que deveria pertencer a um grupo que faz parte com o budget financeiro dele. Mas da onde vem isso, pessoal? É o kavod da pessoa. Quando a pessoa cede valores de honestidade, de religião, repito, isso mesmo. Eu, por mim, não faria tal coisa, não iria para tal lugar no fim de semana, nas férias. Meus filhos não fariam isso, ou eu não comeria aqui, comeria lá, mas eu preciso ter aqueles amigos. Então eu abro mão de alguns valores, é difícil isso, é um challenge, para ficar in com aquela turma. Talvez, se não é minha turma, eu preciso pensar de novo, se não são meus valores. Mas da onde surge essa vontade? É óbvio. Kavod. Kavod vive pessoas. E quando a pessoa não tem o kavod necessário, o mínimo, a pessoa cessa de existir, como a gente viu na história de Roni Ameagel. Eu escutei uma frase, o seguinte: nós não somos quem nós pensamos ser, nem o que os outros pensam de nós. Somos o que achamos que os outros acham de nós. E eu repito porque essa frase tem que lembrar. E é verdade. Nós não somos o que a gente pensa ser, nem o que os outros pensam da gente. Muitas vezes, queridos, nós somos quem? O que achamos que os outros pensam da gente. Assim que é a vida. E como que a gente dá um feeling bom para a pessoa, quando a gente dá kavod para a pessoa, a gente está falando, eu penso bem de você. E quando eu penso bem de você, aquele você, o receptor, se sente um rei. Isso é vida. Isso é vida. Uma das coisas mais desconfortáveis que existe no mundo é ser ignorado. Muito chato. Qualquer coisa. Querem ver? A pessoa foi comprar alguma coisa, mas não precisa ser nada muito grande. Foi alugar 2 noites num hotel. Alugar um carro. Pronto. Simples. Valor pequeno. E de repente, não precisa ser que ele foi comprar um apartamento. Coisa simples. Óbvio, coisas grandes também. Mas ele foi alugar um hotel 2 noites. E um aluguel de carro. Pronto. Ele vê lá, no fim de semana, um amigo. E óbvio que a primeira pergunta que ele vai perguntar para o amigo é o quê? Quanto você pagou no aluguel do carro e no hotel? Ele descobre que o amigo pagou 20% do que ele pagou. Ou seja, ele pagou 5 vezes mais. Pergunta para o amigo, o que você fez? Ele falou, fácil. Era só você falar, eu amo minha mãe, código de promoção, sei lá, que você alugava o hotel com 80% de desconto e o carro também. O pessoal fala, puxa, que idiota que eu fui. Eu amo minha mãe. Agora já não adianta mais. Mas quando a gente se sente enganado, trouxa, por que a gente fica tão mal? Mesmo que o valor era pequeno relativamente. Porque, olha, tiraram minha dignidade. Pessoal, olhem o poder do kavod que existe. Permitam mais um exemplo. A pessoa liga para a companhia de telefone, do que for. E aí ele fica 5, 10, 15 minutos, 20 minutos na linha, meia hora, e vocês conhecem essa novela verdadeira. De repente, pip, 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 pip. Aí você fala, não caiu a linha, né? E aí ninguém responde, você entende que a linha caiu. A gente fica chateado, por quê? Me fizeram de trouxa. Eu passei todas aquelas informações, fiquei 20, 25, 30 minutos na linha, eu vou ter que fazer tudo de novo depois. Ninguém me deu atenção lá do outro lado. Kavod. 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 A vida vive com a sustentabilidade do kavod. Existe um mínimo kavod que todo mundo precisa ter. Muito mais no século XXI, que nós somos mais frágeis. E qual o limite de kavod que a gente precisa dar para alguém? Como disse a Gemara Kedebai, quanto a pessoa espera, quanto ele acha que ele merece. Eu escutei uma história de um colega meu,
um Rav, no Nova York, chamado Rav Joey Haber. Escutem só essa história, meus queridos, verdadeira. Não é famosa, mas ela é verdadeira. Um jovem, adolescente, foi mandado embora de uma escola em Nova York, colegial, high school. Teve que ser mandado embora, óbvio, por quê? Porque se estivesse se comportando muito bem, ficaria na escola. O fato que ele foi mandado embora é porque não estava se comportando bem. Quando uma criança sai de uma escola, e ainda mais, ele é mandado embora da escola, normal é que outras escolas fechem a porta porque ninguém quer aceitar problemas na escola dele. E a reputação do aluno, que no caso era um menino, cai, e o comportamento dele desaba e a pessoa é destruída. Porque o que pode sobrar dessa pessoa? Alguns anos depois, o diretor dessa escola, que foi forçado por motivos, né, de outros alunos estarem presentes e ter que preservar o bom ambiente da escola, então esse diretor que mandou o aluno embora, vê aquele jovem adolescente que já, anos depois, já não era tão adolescente assim, de uma forma muito, 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 atenção, saudável. Feliz, com amigos, ainda continuava religioso, estudando Torá, com um sorriso, com vontade e com vida. O diretor chega perto de uma forma delicada, não sabia se ele ia ficar chateado ou não, aquele menino foi expulso da própria escola dele, e fala para ele, olha, Habibi, desculpa eu te perguntar, mas como você superou, entre aspas, o fato de ser expulso da escola? Como você está de forma tão saudável, feliz, com a Torá em vida, com amigos, sorrindo? Normalmente as pessoas caem depois disso. E ele vira para o diretor e fala com carinho, com tranquilidade, sem nenhum rancor, o seguinte, como eu fiz, foi o rabino desse último ano. Eu fui expulso da escola, eu estava no 11th grade, seria talvez segundo colegial aqui no Brasil, e aí o rabino que me fez estar onde eu estou hoje. Uau! O diretor volta para a escola dele e conta para o Rav, você não sabe, talvez sabe, eu não sei, você está dando vida para uma pessoa que talvez ia ser a pior pessoa do mundo, ia cair, e é uma pessoa formidável. E pergunta o diretor para esse Rav, o que você fez? O Rav fala, eu? Ah, sim. Desde que esse menino saiu da escola, todas as semanas, nos últimos anos, eu ligo para ele, uma vez por semana, rapidinho, dá um oi. E o aluno depois contou para o diretor, quando viu ele de novo, foi essa ligação do Rav, semanalmente, que me fez ter o meu kavod. Porque se o Rav tinha que ligar para mim todas as semanas, eu sei que eu tinha que ter kavod. E se eu recebi tanto kavod, deve ser que eu sou uma pessoa digna. E uma pessoa digna tem que se comportar de uma forma digna. E é por isso que eu me comportei tão bem até hoje. O diretor ficou maravilhoso, depois que viu esse aluno pela uma segunda vez, e volta de novo contar para o Rav, falar, olha, uau! De fato, essa pessoa falou que aquela sua ligação foi algo esplêndido, espetacular. E aí o Rav ficou lacrimejando e maravilhado. E o diretor olha para ele e fala, por que você está tão emocionado? E o Rav fala para eles as seguintes palavras, sabe por quê? Porque de todas as vezes que eu liguei para ele, uma vez por semana, durante todas as semanas, esse aluno nunca atendeu o telefone. Isso mesmo. Então, qual o kavod que o aluno teve? Pessoal, o Rashi da história é simples. A explicação da história é simples. Só o fato daquele aluno ver no caller ID dele, o telefone do Rav ligando para ele, ele já entendeu que meu Rav me preocupa comigo. Toda semana ele se preocupa comigo, ele me liga uma vez por semana. Deve ser que eu sou uma pessoa que merece kavod. Se eu mereço kavod, eu sou uma pessoa nobre. Para o meu Rav tem que me ligar toda semana, uma vez. Eu vou me comportar de uma forma nobre. Mesmo que ele não atendeu o telefone. Uau! Kavod é vida. Falta de kavod é tirar vida das pessoas. Que power! E com isso, nós terminamos.
Avram Avinu recebe visitas. Terceiro dia do Brit Milá dele, todo mundo conhece a história. E Avram Avinu recebe essas visitas com toda uma pompa, todo um glamour, sem saber que eles eram anjos. Repito, sem Avram Avinu saber que eles eram anjos. E a gente vê que durante o comportamento, o andamento dessas visitas era uma forma angelical. Avram Avinu, como ele entendeu isso? Como que Avram Avinu não fisgou que eles eram visitas angélicas? Se ele imaginou que eles eram pessoas normais, eles se comportavam de forma angelical, então como que Avram Avinu não pegou que eles eram anjos? Eu vi uma vez uma frase em inglês que eu queria compartilhar com vocês. Avram Avinu pensou o seguinte: treat them as angels, and you will see the angels that live within them. Pessoal, trate a pessoa como um anjo e você vai conseguir enxergar o anjo que existe dentro daquela pessoa. Kavod, é isso! Trata a pessoa, Avram Avinu falou, se eu tratar ele como um anjo, mesmo que ele era um árabe passeando por aí, Allahu Akbar. Óbvio que ele vai se comportar como um anjo, porque se eu for correr, eu próprio Avram Avinu nobre, fazer shritá, trazer animais para eles, a Gemara conta que ele trouxe a comida mais gostosa, com mostarda, a Gemara conta pra gente. Puxa vida, assim, está sendo tratado de uma forma tão nobre, deve ser que nós somos nobres. Então, óbvio que o círculo ele é vicioso, e eles foram tratados como anjos. Se nós tratarmos pessoas comuns como anjos, a gente vai encontrar o anjo que existe dentro daquela pessoa. E, de verdade, com isso a gente termina. Tá certo que quanto mais trabalhada a pessoa é, mais refinada a pessoa é, menos ela depende do approval dos outros. É óbvio. Mas no século XXI, muitas vezes, em vez de a gente ser trabalhado, sem desmerecer Chas v'Shalom ninguém, a gente finge que a gente não quer kavod. Mas a Torá falou, ele sabia que ele ficou mal. Porque aquele mínimo kavod ele precisava, e sem isso não dá para viver. O ponto não é fingir que eu estou bem porque ninguém me falou Hazak Baruch. O ponto é que eu diga Hazak Baruch para os outros para que eles se sintam bem. E depois também vão falar para mim, Bezat Hashem, com certeza. Mas num certo nível, todo mundo depende do kavod. E com isso, pessoal, a gente entendeu bastante da psicologia de como funciona o ser humano, e agora a gente finaliza com a resposta de como é possível que haviam 300 Kohanim Gdolim na época do segundo Bet HaMikdash para 279 anos. É menos do que um Kohen Gadol por ano. E a resposta é óbvia. Poxa vida, a gente perguntou se 1, 2, 10, 20, 100, 200 morreram. E eu também sei que eu não sou propício. Por que eu vou arriscar minha vida? Depois do shiur de hoje, a resposta é simples. Profunda, mas simples. Kavod. Porque quem não quer ser Kohen Gadol por pelo menos um dia? Quem não quer ficar no Hall of the Fame sendo Kohen Gadol? Quem não quer experienciar por um segundo aquele cheiro de espiritualidade máxima dentro do Kodesh HaKodashim? O Kavod move mundos. O Kavod às vezes faz as pessoas fazerem 300 Kohanim Gdolim, não durarem nem sequer um turno de Yom Kippur no Bet HaMikdash. E o Maharal diz, o Maharal de Praga diz, a maior forma de dar Kavod para alguém é através de dar atenção para essa pessoa. Sem o celular. Olhando para a pessoa. Conversando com a pessoa. Quanto tempo? Pode ser 1 minuto. Olhar nos olhos da pessoa. Falar com ela. Responder o e-mail dela. Estou ocupado, te ligo mais tarde, te ligo amanhã. E de fato, retornar a ligação. Oi! Não, oi. Isso é kavod. Isso é vida. Que Bezat Hashem, a gente possa usar esse poder que a Kadosh Baruch Hu deu para cada um de nós, de Baruch Ata Hashem Mechaye Hametim. Dar vida àquelas pessoas que moram ao nosso redor, na nossa comunidade, e Bezat Hashem, Tnu Oz Lelohim, Utnu Kavod La Torah. Muito boa noite a todos.